Olá, seja muito bem-vindo à Crise dos 20, uma fase onde ninguém sabe o que está fazendo, mas está todo mundo tentando descobrir. Hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, a Fernanda Barbosa de Oliveira Baroli, colocamos o nome completo. Pode colocar. Contadora, tributarista, pós-graduada em Direito Tributário e fundadora da Confiar Mais Contabilidade em Montes Claros. Ela tem muita experiência para falar pra gente sobre finanças e mexer com dinheiro, e a gente está aqui com ela pra gente poder falar sobre essa fase dos 20 anos, onde a gente começa a tocar ali no dinheiro pela primeira vez. Exatamente, é uma fase que começa a ter o primeiro contato com as burocracias, né? Seja muito bem-vinda, a gente vai tirar muitas dúvidas sobre isso, porque a gente realmente tem muitas dúvidas, que a gente chega nessa fase, a gente aprende na escola o quê? Média aritmética, chega na fase adulta, o que é imposto de renda? Não sei como é que faz isso, enfim. Aí a gente queria saber, primeiro, que todo mundo sabe que existe um contador, mas nem todo mundo, ainda mais quem está na nossa faixa etária, sabe exatamente o que faz além das empresas, né? Que a gente às vezes acha, não, contador atua só para pessoa jurídica, mas às vezes não. Eu queria saber das funções do contador que podem auxiliar tanto as pessoas jurídicas quanto as pessoas físicas. Uhum. Tá bom. Oi, boa noite, as meninas. Então, começa da escola, porque eu acho que o sistema de ensino ele é muito falho, né? Forma de Bhaskara, né? Quem não lembra Delta, né? Enfim, você não vai usar isso. E realmente o sistema ele não ensina coisas básicas, como por exemplo o imposto de renda, que é relativamente uma coisa simples e todo mundo tem medo simplesmente por desconhecer. Simplesmente por isso, né? E eu falo que contabilidade todo mundo vive, a pessoa só não a enxerga, mas você a vive todo dia. Quando você compra uma água, tem imposto nela. Quando você compra uma caneca, tem imposto. Alguém teve que produzir para te vender. Se vendeu, teve que pagar imposto. Ou se não, é conhecido como no país sonegou, ou seja, só negou, não teve uma afirmativa aí, então não pagou imposto, né? E realmente tem essa fase mesmo que a gente tá meio perdido, tentando identificar o que é que nós queremos ser primeiro, né? E tentando fazer dinheiro. E aí imagina você no auge disso, de tentar fazer dinheiro, ter que entender o que já tem a burocracia do dinheiro. Muita gente não sabe realmente o que um contador faz, e para ele entender isso a gente tem que voltar primariamente. Não tem como você entender algo se você não conhece o sistema. O que é o sistema? Nós e governo. E na ponte tem o contador, que está aqui entre as pessoas e o governo, para fazer acontecer. Todo mundo acha que o dinheiro gira em torno do governo. Na verdade, não. Gira em torno de nós. E uns podem mais, outros podem menos. Os que podem mais são quem? Os empresários, que têm mais dinheiro, que podem contratar outras pessoas, né? Os que podem menos são aquelas pessoas que produzem para os empresários. E o governo, ele é mero administrador desse dinheiro. Não é o dinheiro, não é o governo quem dá, não é o governo quem paga. Hoje em dia, quando você vê uma pessoa recebendo uma aposentadoria, não é o governo quem paga. As empresas, quando pagam imposto, pagam também o INSS. Aí o INSS recebe e repassa para a pessoa. Então, quem pagou? As empresas. Então, nesse meio percurso aí, tem, por exemplo, o empresário que ele comprou essa caneca aqui e para ele te vender, o governo falou que é a minha parte. Então, ele vendeu. Então, como que você entende contabilidade? Entendendo que tudo que você faz está girando a contabilidade. Contabilidade é o registro de operações financeiras, é o repasse desse dinheiro para o governo. Não é o governo quem paga, não é o governo quem dá. É o governo quem tem a função de gerir esse dinheiro, e no nosso país gere muito mal. Realmente. Agora, uma pergunta que eu acho que vai abrir bastante nosso debate durante essa fase dos 20, quais são as gafes mais comuns de acontecerem quando a gente está ali comprando nosso primeiro carro, ou então comprando um apartamento, dando nossos primeiros passos da vida adulta realmente, ganhando nosso salário ali.
Antes era 5 mil, mas agora aumentou um pouco mais pra gente pagar imposto. Mas assim, quais são as gafes mais comuns nessa fase que a gente está entrando na vida adulta? A gafe mais comum é o sistema de ensino brasileiro mesmo, porque ele não ensina você a pensar, não ensina você a analisar. Então, muita gente peca pela base primária que é o ensino. Então, muita gente fica, nossa, eu fiz isso, aquilo, porque não estudou matemática financeira. Eu acho realmente uma coisa muito ultrapassada, ensinar fórmulas que você não irá usar no decorrer da sua vida. Você é obrigado a repetir de ano se você não decorar uma fórmula, quando a sustentabilidade ela não é ensinada nas escolas. Então, não adianta nada ensinar, decorar fórmulas que você não vai usar se você não sabe ensinar o básico, que é matemática, que é sustentabilidade, olhar o seu dinheiro. Então, quando você vai comprar um carro, é o básico que não é ensinado na escola. E, às vezes, nós levamos uma vida de forma errônea por uma culpa que a gente carrega que ela não é nossa, porque nós pagamos impostos para ter escolas, nós pagamos impostos para ter os professores, para ter a saúde pública, para ter a segurança pública, mas não nos ensinam isso, que quando você vai comprar um carro, o que é que você tem que olhar? O meu primeiro carro, ainda que foi o primeiro, eu não quis fazer um financiamento, porque você tem que comparar. Quanto tempo eu preciso desse carro? Eu preciso dele agora? É para trabalho? É para luxo? É para o que eu quero esse carro? A mesma coisa o apartamento. Aí você tem que olhar, eu preciso dele a curto ou a longo prazo. Eu posso esperar por ele? Porque se você puder esperar e você não precisar pagar juros nenhum, o que é o melhor? Esperar e juntar. Quando eu fui comprar o meu carro, eu já estava no início de contabilidade, de precisar viajar, e eu olhei o financiamento e eu olhei também o consórcio. O consórcio demoraria mais, mas quando eu fiz a matemática, eu pagaria 2 carros e um financiamento. Aí eu olhei as parcelas de um e para o outro e falei, não tem como, eu não vou financiar, ainda que eu precise, eu não vou pagar 2 carros. Porque quando você também entende, eu já entendi de contabilidade, você vê que o valor do veículo não é aquele. 1/3 praticamente do valor de um veículo é só imposto. Então eu estou vendo que eu estou dando dinheiro para o governo, entendeu? Então eu falei, eu não vou financiar. Eu vou fazer um consórcio. E o consórcio eu entendi aí eu fui entender como é que funcionava o consórcio. Eu entendi formas que tem também de você conseguir o consórcio mais rápido. Então, muita gente às vezes pensa, consórcio vai demorar. Então, tudo eu falo é a gente pensar, é a gente pesquisar. Da mesma forma para carro, para qualquer coisa que você vai olhar. É a prazo? É à vista. O que eu posso fazer? Eu posso esperar para ter esse produto? Eu preciso comprar para amanhã? Qual que é a melhor forma? Passar no cartão? Tem juros? Pergunto para a pessoa. Hoje em dia, até se você tiver o dinheiro, a depender, vamos supor que você está querendo comprar uma câmera, que a câmera é 5 mil, e você tenha 5 mil para pagar à vista. É melhor você aplicar esse dinheiro e pagar no cartão? Porque o dinheiro, o tempo que ele está ali, ele está rendendo. É melhor do que você pagar à vista e tirar o dinheiro da conta. Hoje em dia, muita gente nem compra casa por isso. Muita gente nem compra carro, por isso alugam. Porque o valor, a rentabilidade dele, você paga um aluguel e tem o dinheiro aplicado. Na hora que você quiser, você tem o dinheiro. Que é o que muita gente não entende. Muita gente hoje acha que tem que comprar um carro para ser seu, tem que comprar uma casa para ser sua. Se você tiver o dinheiro da casa, você tem um valor ainda maior a depender do imóvel que você aloque. E se você quiser mudar de cidade, o que você quiser fazer, muita gente ainda fala, eu quero para deixar para um filho, eu quero para deixar para um parente. Você pode deixar o dinheiro da mesma maneira e a pessoa escolhe onde ela vai morar, onde ela vai viver. E isso é matemática. E não é uma matemática difícil, é uma matemática simples. Hoje, uma rentabilidade, por exemplo, simples, que você não corre risco de perder dinheiro, é 1%. Então, imagina se você tiver ali 500 mil aplicado, é o valor de uma casa, mas te rende o suficiente para você pagar um bom imóvel que talvez com esse dinheiro você não construiria. Realmente. E também é algo que a gente leva muito com uma crença antiga dos nossos pais também, né? Ah, meus pais fizeram isso, eles compraram tudo à vista, eu vou fazer a mesma coisa. Só que o mundo anda, né? A economia, ela muda o cenário. Então, realmente, até hoje em dia mesmo, eu gosto muito desse assunto, eu acabo vendo muito TikTok, assim, de pessoas falando, eu financiei meu primeiro apartamento com 20 e tantos anos. Não sei como vou pagar, mas pelo menos vai ser meu. E geralmente, talvez possa ser uma escolha certa, dependendo da realidade da pessoa, ou talvez possa não ser, né? Então, Exato. é realmente ter essa base, realmente estudar mais a fundo, que não tivemos
essa questão, né? E hoje em dia nós estamos vivendo a era da digitalização, que nossos pais não viveram, né? Veio o Pix, veio o cartão de crédito que pontua, e isso vai mudando. Então, hoje, por exemplo, quem compra muito no cartão tem as milhas, né? Que pode trocar por pontos, por produtos, que pode trocar por passagens. E na época dos nossos pais, não. Então, nós somos a geração de quebrar padrões. A minha mãe, por exemplo, eu venho de uma família que é CLT concursada. Para eles, empreender era um absurdo. Quando eu falei para minha mãe, eu não tive apoio nenhum. Mas eu entendia que a realidade deles não era a realidade que eu queria. E eu entendi também que minha mãe, ela não passou pelo processo que eu estava vivendo. Não tinha como ela saber aquilo porque eu estava vendo. Ela nunca tinha visto aquilo, entendeu? Então, a economia é a mesma coisa. Toda hora está mudando. A gente tem que olhar. E eu falo que o pior que tem hoje é o desacesso. Você não saber, você não questionar, você não ir atrás. Quando a gente posta muita coisa falando assim, tá mudando isso na lei, a pessoa pensa assim, eu não sei o que é lei, eu não sou advogada, eu não preciso saber. Só que é uma coisa que reflete no dia nosso. É uma coisa que amanhã você pode ser demitido porque a lei mudou, porque está acontecendo, por exemplo, uma reforma tributária agora. Reforma tributária é reforma de tributo. Tributo, para quem não entende, é imposto. Nós, contadores, nós fazemos os cálculos desses impostos. Eu sou especializada em redução de impostos, justamente porque eu vejo que a arrecadação que tem, ela não é reaplicada no país. Então, eu acho que tem que pagar o justo, o que é correto, né? Que tem que ter imposto devido desde a época de Jesus, né? Mas o correto. E muitas pessoas pecam dentro das empresas, que são as PJs, por não pegarem contadores especialistas naquilo que elas fazem, assim como as pessoas físicas também, que elas também não são especialistas e fazem o que acham que é melhor. Então, por isso que muitas vezes hoje tem consultores financeiros, quando você vai dar um passo maior que você realmente não sabe como você vai pagar, você tem que saber, senão você não vai para esse presídio, né? E Serasa. E é aquele ditado, por exemplo, hoje em dia quem paga um arquiteto é porque quer poupar espaço ali para não comprar um sofá e não caber e ter que trocar e perder mais dinheiro. Quem paga um advogado é porque não quer ter processo lá na frente. Então, essa mentalidade que a gente não tem, que a gente não é construído a ter, que o sistema ele não ensina a gente a ter. E aí é mais complicado ainda, porque isso não é só na escola, são nas faculdades também. Você forma sem saber o que é que você vai fazer depois. Você não sabe que existe imposto sobre o dinheiro que você vai ganhar. Você não sabe o percentual de imposto que é. Aí você vai para o mercado e está cobrando X de fulano, só que você não sabe que você teria que estar pagando imposto sobre aquilo. Aí quando o governo ele vem, te pega, literalmente, aí você pagou para trabalhar, porque você colocou um valor que você nem sabia. Você fez baseado em nada. Por quê? Desinformação. Então, eu acho que o sistema, no geral, até o privado, ele é muito limitado. Ele não ensina o básico, que é sobrevivência. Ele não ensina, ele não prepara. Ele prepara a pessoa seguindo um roteiro. Só que o mundo mudou. Tudo globalizou, tudo mudou. Então, se a gente não tiver isso, nós perdemos muito, porque o governo, ele quer apenas o seu dinheiro. E aí, se você é refém da informação e você não a tem, você sai trabalhando até a hora que você cai numa fiscalização. Aí que você perde dinheiro, né? Trabalhou e perdeu. Eu acho que isso da gente não saber o rumo, não saber para onde ir, é assim, 90% das pessoas. E eu penso muito que essa desinformação, ela é programada. Eu penso que isso é, assim, pensado mesmo. Porque quanto menos a gente tem noção, quanto menos a gente sabe, mais as pessoas estão lucrando em cima ali de uma desinformação. Você chegou no ponto que eu tento falar muito no meu Instagram, mas não falar tanto porque é realmente sensível com o governo. Quando você fala as pessoas lucram, quem mais lucra é o governo. Tem gente que fala assim, o governo, ele é a favor de trabalhador e não é a favor de empresário. Na verdade, o governo só é a favor dele mesmo. Só que como que ele ganha dinheiro? Com CLT. Então, onde que ele vai ser mais favorável? Para o empresário, que é quem paga, ou para o CLT que recebe, ele pode tirar. Quando eu falo CLT, é porque o CLT paga o FGTS, né? Só que quem recebe o FGTS? Quem paga o FGTS é o empresário. E o FGTS não vai para o funcionário, ele vai para uma conta na Caixa Econômica Federal, ou seja, vai para o governo. Então, até esse tempo, que igual eu falei que o dinheiro fica parado rendendo, ele está rendendo para o governo. Sim. Por exemplo, um outro direito, um outro benefício de um funcionário, INSS. Só que a gente não sabe nem se a gente vai aposentar. Tanta gente para poder requerer uma aposentadoria, às vezes tinha aquele direito ali naquele ano, mas é tanto documento, é tanto processo, é tanta burocracia, que a pessoa só recebe dinheiro
daí vários anos, entendeu? Então, assim, para você ter o seu direito é uma briga, mas para o governo receber é muito rápido. Então, hoje, por exemplo, política, ninguém entendia muito e todo mundo era muito, assim, fã de político. Sim. Na verdade, o político é nosso empregado. Ele está ali com dinheiro público e muita gente idolatra e não cobra. A gente que está pagando salário. A gente que está pagando o salário de todo servidor público, entende? Então, o sistema de educação, eu penso que às vezes ele não vai mudar tão rápido porque nós somos treinados para dar dinheiro para o governo. E não vale a pena para isso. Para não termos conhecimento mesmo. Muita gente hoje acha que prender é ruim porque ela está apegada a férias, só que ela recebe, ela não trabalha, mas ela também não recebe, ela recebe um terço ali, ela acha que é muito dinheiro. Ela acha que ela vai ter um PIS, e aí você tem um PIS também, que é um dos programas governamentais, significa que você não vai ganhar bem, você vai sobreviver. Viver você não vai. Porque viver é você viver com as suas vontades. Sobreviver é você pagar ali e dar conta das suas contas, né? Então, eu acho que o sistema, ele treina a gente para ser, com aspas, burro mesmo, de não entender como que funciona o processo e de aceitar. Porque muitas vezes não, eu costumo, e hoje, basicamente, eu pensei muito nisso, com isso, a reforma tributária. Nós somos todas pessoas, como se diz, com uma tornozeleira eletrônica, porém invisível, porque nós somos fiscalizados o tempo inteiro para o governo. Nada é nosso, nem na compra, nem na manutenção, piorou na venda. Quando você compra um carro, você não está pagando o carro, você está pagando imposto. A metade daquilo ali é um imposto para o governo. Quando você tem o carro, você tem que pagar IPVA. Se você não pagar o IPVA, o governo vem, pega seu carro e leiloa. Ou seja, o carro não é seu, é do governo, se você deixar de pagar. E quando você vende, também tem um imposto para poder vender. Então, é imposto o tempo inteiro. E é isso que as pessoas não sabem. Às vezes, negociam uma compra ou uma venda sem saber do imposto, entendeu? É onde não sabe que o contador existe. Por quê? O sistema é falho. É onde você foi treinado para não saber que o contador existe. É uma burrice programada. Exatamente. Sim. E agora eu quero fazer uma pergunta que possa parecer que é muito, digamos assim, simples. Mas que, assim, mais da metade da população, ainda mais quem está entrando agora na fase adulta, quem tem seus 17, 18, até 20 anos, pode entrar sem falar. Eu não sei o que é, mas eu não vou perguntar porque eu tenho vergonha de parecer burro. Que é a questão, tipo assim, dos primeiros impostos mesmos e todas essas abreviaturas que a gente entra em contato. Que você falou, PIS, FGTS, MEI, Simples Nacional, tudo. Eu queria saber a questão, tipo, explicação mais básica possível, até para poder se tornar um pouco mais acessível, a questão dos primeiros impostos que a gente paga e realmente, em teoria, para onde eles iriam? Qual seria a funcionalidade deles? Tá bom. Nós vamos começar pelo que todas as pessoas físicas, que são a maioria da população, né? CPF. O que é que o CPF paga? Imposto de renda. Por isso que eu falo que o sistema ele é falho e não programa a gente para pensar. Porque o próprio nome já diz, imposto de renda. É o imposto que você paga porque você tem renda. E aí nós hoje somos divididos em faixas. Quanto mais você ganha, mais você paga. O governo considera que se você ganha até ali 2.000 e pouquinho, você não tem renda para poder pagar imposto. Então você é isento. Isento é não pagar, não paga imposto. Aí tem a segunda faixa, que é das pessoas que ganham o dobro praticamente daquelas ali. Então, ela vai já pagar um pouquinho a mais. E aí vai subindo. São por faixas. Eu não vou saber falar de cabeça aqui até os valores, porque todo ano tem mudança. Então, a gente não decora assim. Mas o imposto de renda é basicamente isso. Você teve renda, eu acho que você ganhou muito, e aí eu já quero cobrar de você. O primeiro imposto de renda, ele já estava há quase 10 anos sem atualização. Olha para vocês verem. Se todo ano o salário mínimo muda, o imposto tem que mudar, né? Porque 2.000, a 2.800 e pouquinho, há 10 anos atrás, era praticamente 10.000 hoje. E aí o governo, como as pessoas não têm informação, aí vira o ano, o salário mínimo aumenta e o imposto de renda, ele é em cima de um percentual de salário. E aí o ano mudou e o governo não fez nada. E a população fez menos ainda, não falou nada. Então, cada ano estava tendo uma defasagem, porque o imposto existe e a tabela não foi atualizada. A mesma coisa para MEI. O MEI está desatualizado? O MEI é uma pessoa ali que quer ter uma empresa sem muita burocracia, igual existem as outras empresas, e ela pode faturar até 81 mil no ano. Então, significa que ela pode faturar até 6.650 sem pagar imposto. Só que essa também está bem desatualizada.
E agora vai ter uma mudança na lei que até quem ganha 5 mil, mas entendam que há anos atrás, se essa tabela tivesse sido corrigida, não seria 5 mil, estaria beirando aí valores bem maiores, beirando os 10 mil. Então, significa que se o governo fosse justo, essa tabela era corrigida todo ano. E aí, as pessoas, porque assim, o país tratar quem ganha R$ 2.900 como uma pessoa que tem uma renda alta, é um absurdo. Porque R$ 2.900, se você for considerar moradia, locomoção e alimentação, mal paga. Principalmente para quem é pai e mãe de família, né? Então, agora vai ter uma correção, R$ 5 mil, mas ainda assim é um valor relativamente baixo. Se você for olhar, a depender do lugar que você mora, aluguéis são extremamente caros. Alimentação, então, de acordo com o que muda que os nossos representantes fazem, a depender do que eles fazem aí, muda o preço do feijão amanhã. A luz aumenta, a gasolina aumenta, então, assim, considerar isso uma renda alta é extremamente, assim, eu considero absurdo, né? E esse imposto, para onde que ele vai, onde ele é aplicado? Ele vai para a Receita Federal, né? A Receita Federal repassa, né, para os nossos governantes aí. E se vocês me perguntarem qual que é a aplicabilidade dele, eu, sinceramente, também não sei, porque a gente vê que nosso país é um país que recebe muito, a carga tributária do país, ela é muito alta e você não vê, assim, para onde foi. Aí eu vou falar da Suíça. A Suíça praticamente, acho que é 30%, eu não vou saber de cabeça, mas eu acredito que não é quase 50% do valor das pessoas vão para imposto. Só que olha a Suíça. A pessoa, ela tem uma estrutura de vida que ela não precisa preocupar com absolutamente nada. Então, se você não tem essas preocupações com saúde, com nada dessas coisas assim que nós temos aqui hoje, que temos que preocupar com aposentadoria e afins, você vê que a matemática para eles é extremamente boa. Né? Para nós não, porque nós temos que pagar 27,5%. Hoje, quem ganha acima de R$ 5 mil tem que pagar 27,5% do que ganha. Pensa, quase 30% do que você ganha. Aí você fala para onde que vai para o governo. Você está dando dinheiro para o governo. Qual que é a outra etapa? É quem ganha até 6.750, 81 mil no ano. É o MEI. É uma forma de ter uma empresa simples. Porque quando a gente fala de abrir uma empresa, que é essas empresas que a gente atende maiores, é muita burocracia. São muitas coisas. Cada empresa, então é até difícil falar de siglas desses impostos, porque cada uma tem um tipo de imposto. Vai depender da atividade que a pessoa exerce, vai depender de uma centena de coisas, sabe? Mas a mais simples dela é o MEI. O MEI é como se você tivesse um CNPJ, você tem um CNPJ, ele é igual a qualquer outro, né? Só que ele não tem a mesma credibilidade que o outro, porque ele é visto como uma pessoa menor, porque ele só fatura 6.750. Então, até para banco oferecer crédito, essas coisas assim, é um CNPJ, mas é um incentivo do governo para não pagar imposto, porque quando a pessoa recebe até 6.750, ela não paga imposto, ela paga só uma taxinha de 80 e pouquinho, 70 e pouquinho, só isso aí. Então, quando a pessoa ela é informal e ela está construindo a vida dela, é uma forma fácil dela não ser autuada pela Receita Federal, porque ela pode receber aquele valor. Então, vocês como publicitários mesmo, eu acredito que tinha que ter essa matéria do MEI para vocês, mas vocês não podem ser MEI, esqueci disso, porque o MEI, nenhum curso superior pode ser MEI. Então, o governo, ele também dá com a mão, mas ele tira com a outra. Nenhum curso superior, e a depender da atividade também não pode ser MEI, independente da área. Então, você formou, você tem que pagar imposto sobre o que você ganha. Entendeu? Então, é muita burocracia. FGTS, como eu falei, o governo, que é uma sigla de um imposto que quem é CLT tem. O que é FGTS? Significa Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É um fundo de garantia pelo tempo que você tem ali de serviço naquela empresa. Então, quando a empresa manda o funcionário embora, ele tem como se fosse uma poupança. Mas é uma poupança forçada. Quem me perguntou se eu quero essa poupança? Talvez eu preciso do dinheiro agora. E faz uma diferença no salário. Né? Então, assim, podia estar pagando diretamente para a pessoa. Mas aí o governo deixa, vai para uma conta dele. E aí hoje em dia, por exemplo, saiu até um programa governamental que você pode antecipar o seu FGTS. Só que praticamente 70% dele vai para imposto se você antecipar. Então, você tem que esperar você ser mandado embora. Inclusive, quando teve a pandemia, foi um absurdo, porque era uma poupança que a gente tinha e na lei fala que em situações de calamidade pública você pode sacar. Deixou sacar só uma parte. Então, assim, literalmente o nosso está na mão do governo. INSS, por exemplo, hoje, quando uma pessoa
contrata outra, ela tem que descontar o INSS do salário daquela pessoa e repassar para o governo, certo? Só que a gente não sabe nem se a gente vai aposentar. Então, é assim, quem me perguntou também se eu quero pagar o INSS para o governo? Eu, Fernanda, preferiria e acho muito mais vantagem uma pessoa investir em uma previdência privada, porque existem previdências privadas que te dão garantia de aposentar. Então, é melhor você pegar o dinheiro e fazer isso. Ou é melhor você pegar o seu dinheiro e construir imóvel legal o resto da vida? Ou seja, nós não temos essa opção, não nos é dada. Quem me perguntou se eu quero isso? Entendeu? O sistema me avisou, me comunicou. Então, tudo nosso, antes, durante e depois é para o governo. Até para morrer hoje você tem que pagar imposto. Né? Se você morrer lá, a terra que você tem que pagar. Hoje em dia tem o IPTU de morto também. Meu Deus do céu. Por chocante. Sabia, fiquei chocada. Tem, inclusive, para morrer, se sua família não tiver condição, é melhor você já fazer a poupança para você morrer. Fora as outras coisas, né, que você tem que fazer de funerário, essas coisas, o imposto na terra também, viu? Existe. Meu Deus. Nossa. Frustrante. Então, vamos para a próxima, que é uma questão, assim, para quem já tá em um papel um pouco mais de privilégio, digamos assim. A gente, que em breve vai se formar, ou pessoas que estão cursando o curso superior também, acabam, durante esse percurso, tendo o primeiro contato com os trabalhos. A gente começa como estagiário, né, que é mais tranquilo. Mas aí depois que a gente forma, acaba que na nossa área também tem muito disso. Contratar como PJ, e aí acaba trabalhando como CLT, trabalho CLT também. A questão da pessoa saber identificar se ela está entrando em uma furada, porque nós sabemos que tem empresas que aproveitam, né, desses novos profissionais. Nossa, ingenuidade. Para ter realmente um direcionamento. Será se vale a pena seguir nesse caminho, nessa empresa, com o PJ, que em teoria posso ter um pouco mais de autonomia? O CLT, qual seria mais indicado assim? O que acontece? Perdão. Quando a gente vai para o mercado de trabalho, inclusive eu trabalhando como contadora, eu ia para a parte fiscal, porque a contabilidade ela é dividida em várias camadas. E aí tem a parte trabalhista, que eu não entendia. Então, até quando eu pedi demissão, se eu te falar que eu conseguia, que eu conferi se tinham me pagado todas as minhas verbas, eu não sabia, porque era uma outra área da contabilidade que eu ainda desconhecia. Então, qual que é o primeiro passo para identificar se a pessoa está meio que te passando a perna ali e fingindo? A habitualidade. O que é habitualidade? Quando é habitual, quando todos os dias você faz. Então, por exemplo, se você trabalha para uma empresa que todos os dias você tem que ir nela, ou todos os dias você tem que estar nela de forma virtual ou não, que às vezes você não precisa ir, mas todos os dias você tem que estar ali naquele horário, né? Então, assim, habitualidade, subordinação. Quando você é subordinada a uma empresa, a empresa quer que você trabalhe só para ela, né? Ou você tem que pedir autorização para ela para trabalhar para as outras pessoas. Eu falo que eu tenho o meu marketing é independente. Ele faz na hora que ele, né, que ele pode, é no tempo dele. Tanto que ele tá aqui comigo hoje, né, ele me manda 3 da manhã, 4 da manhã. Então, assim, não tem a subordinação do horário, entendeu? Então, cada um vai fazendo conforme o seu tempo. Agora, se eu viro pra ele e falo, eu quero que você venha aqui toda segunda, quarta e sexta, por exemplo. Já são 3 dias da semana. Já criou-se uma habitualidade. Ele tem que ter a habitualidade de estar na minha empresa. Então, não, isso não pode. Isso já configura um vínculo empregatício. Porque você não tem a liberdade, você não é um autônomo. A forma que tem de você trabalhar é como autônomo ou como CLT, que é um empregado da empresa, né? Então, como que você identifica isso? Quando a pessoa está querendo, por exemplo, te põe na empresa todos os dias ali, ultrapassa ali, né, o limite da carga horária ali, já está fazendo 6 horas, 6 horas já é considerado também o limite do estágio aí e afins, né? Mas o que mais quando vocês saem, o que tem que olhar realmente é isso, né? Passar como que é cada combinação, mas se tem habitualidade, passa ali de 3 vezes na semana, já tem habitualidade. Se tem a subordinação, se você tem que ficar pedindo permissão para a pessoa, isso já é uma subordinação. Então, você tem que ser contratado como realmente um CLT. Mas olhar, isso é vantagem ou não para mim? Porque hoje as pessoas falam assim, tá tirando meu direito. A depender da combinação que se tem, é melhor você realmente ter uma empresa e receber o seu dinheiro do que você deixar ele na mão do governo. Como, por exemplo, se você for para
Uma empresa você vai ter o FGTS, mas você não vai ter o FGTS ali direto, ele vai estar numa conta que de ano em ano você vai sacar, e pode ser que você precise desse dinheiro agora e que ele faça mais diferença na sua vida agora, né? Mas em contrapartida, quando você também vai trabalhar, você tem que, quando você vai trabalhar para uma pessoa, principalmente agora, que vai ter a reforma tributária, então, quem está até hoje no mercado e esconde esse dinheiro, vamos supor, vocês são publicitários e prestam serviço para mim, eu não te peço nota fiscal para comprovar, então você não precisa pagar o imposto, só se o governo te pegar, que você é obrigado por lei, a partir do momento que vocês ganham ali, vocês têm que declarar, mas muita gente não declara. Agora o governo está apurando realmente o lucro das empresas. Os empresários que receberem mais de 50 mil de lucro no mês, eles são obrigados a pagarem mais 10% para o governo, além do que eles já pagam. Aí todo mundo tô nem aí para o empresário. Só que o empresário vive de quem? Pequenas pessoas que contribuem para as empresas dela. Então o empresário agora vai cobrar de todo mundo, cadê a nota? Entendeu? O empresário, se ele começar a pagar mais, ele vai cortar funcionários, porque ele vai ter que pagar imposto sobre um lucro. Enfim, são muitas camadas que o governo vai deixando a gente refém. Isso mesmo dos 10% para empresários, a gente tem que olhar que quem sustenta o país, é o que eu falei no início, é o governo, não é o governo, são os empresários. Então, os grandes empresários que faturam muito, eles vão preferir irem, por exemplo, a Novo Norte, que é uma multinacional que está aqui. Ela está aqui exclusivamente pela mão de obra barata. Então, a Novo Norte, que é uma empresa que, por exemplo, a gente já está vendo o quanto ela está demitindo. Atualmente, ela passou por um período de demissão e vai demitir ainda mais. Porque ela está aqui pela mão de obra barata. Mas se o governo vem e coloca imposto demais porque está tendo lucro, a empresa vai para outro lugar que não tem imposto igual aqui, entendeu? Então, onde a gente identifica realmente, aí que entra o contador, né? Fazer uma análise para vocês. É isso basicamente que a gente faz. Contabilidade tem para calcular imposto, mas nós, por exemplo, eu sou especialista em redução tributária, análise tributária, para poder olhar o que é melhor para você. E o melhor, ele não vem pronto, realmente tem que ser analisado. Não existe a fórmula mágica para saber qual que é o certo e o errado sem uma análise de fato. Então, o contador é mais ou menos quem vai ensinar a gente tardiamente aquilo que a gente devia ter aprendido na faculdade, na escola. Exatamente. E eu acho que é um braço muito importante, porque a gente realmente, como você falou, tá perdido, né? E sobre contadores em empresas, sobre contadores em PJ, essas coisas. Você podia falar um pouco pra gente sobre como que grandes empresas, por exemplo, a Novo Norte, que deve ter um time de contadores, né? Um time financeiro. E como que eles agregam nessa parte? Toda boa empresa, ela procura um bom contador. Toda empresa que só quer funcionar, ela vai colocar um contador que só entrega imposto também. Então, para todo tipo de mercado, existe um tipo de profissional. Por exemplo, da mesma forma, vou tentar falar pela área suas. Uma empresa que só quer postar aviso. Hoje estamos fechados, amanhã estamos abertos, feliz dia das mães, feliz dia dos pais. Então, ela quer só post. Aí tem uma empresa que ela não quer essa post, ela quer que você faça um vídeo de vez em quando. Aí tem uma empresa que ela já te procura e fala assim, eu não sei qual que é a melhor estratégia para mim. Eu quero que você pense por mim. Então, nós somos da mesma maneira. Tem os contadores, que eles entram só para enviar imposto, né? Então, ele calcula ali, pronto. Aí tem as empresas que procuram um contador para pensar por elas, porque elas não entendem. E elas veem o dinheiro delas indo embora. E muita gente, mesmo a gente explicando, ela ainda não consegue entender, porque realmente a contabilidade ela é muito complexa. E eu falo que a contabilidade ela não é feita nem para quem gosta, é para quem ama mesmo, porque é muito complicado. E agora mesmo a gente vai passar por uma reforma que tudo que a gente aprendeu, a gente vai ter que desaprender e aprender de novo. Então, eu tô na geração mais lascada dentro da contabilidade, que é a que viu de tudo e vai ver de tudo mais um pouco, entendeu? Então, assim, o que é que a contabilidade é? Depende do que a empresa busca. Porque tem uma empresa que ela não busca uma contabilidade que pense por ela, que a empresa também vai remunerar. É a mesma coisa de uma empresa procurar você para fazer um trabalho extremamente grande dentro dela, mas ela querer te pagar R$200, entendeu? Você vai fazer um trabalho extremamente grande, então você pode mandar ali no máximo uns postzinhos para ela fazer, já programado, você pode mandar para todo mundo. É onde você vê sustentabilidade. Quando um bom contador, uma grande empresa, ela quer ter o quê? Lucro.
Se ela pega o dinheiro dela e ela deixa em imposto ou deixa em processo trabalhista, por exemplo, que é uma parte que leva muito dinheiro, porque a empresa contrata errado, faz uma coisa errada e depois a pessoa leva ela na justiça, o lucro dela foi para onde? Processo trabalhista. Ou foi para uma locação errada. Então, hoje, as grandes empresas contratam grandes contadores, justamente para pensar por eles, porque não tem como eles saberem o que é feito, o que pode ser feito. Hoje, por exemplo, eu sou referência na área da saúde, porque aí, vamos supor, construção civil é totalmente diferente. Então, a pessoa ela tem que procurar quem vai atender, quem entende daquele assunto para ela, porque é igual você atender quem é dentista e quem vende roupa. A estratégia é outra. Totalmente Só que diferente. na lei é pior, porque a gente tem que seguir o que o governo manda, senão a empresa ela leva multa. Não é só o imposto, existe a multa. Então, por exemplo, a Novo Norte, a contabilidade dela é interna. Ela não contrata contador terceirizado. Por exemplo, a maioria das empresas terceirizam, porque ela não precisa de um contador lá dentro. Nós conseguimos entrar, olhar e ofertar isso tranquilamente. Até porque você colocar um contador dentro da sua empresa, sai muito mais caro. O contador vai ter que parar a vida dele para ficar dentro da sua empresa. Então, é uma empresa que remunera muito bem o contador, né? Justamente para pensar, porque toda empresa que quer lucro, ela não deixa o dinheiro sobrar para dar para o governo, porque ela vai pagar o que é justo. Então, eu já peguei empresas que estavam pagando 20% de imposto, que estavam com a contabilidade que não sabia analisar. Aí, quando eu estudo a situação dela, eu já falo, nossa, aqui você podia estar pagando 7%. Então, quando a pessoa pega no ano, aquilo ali dá milhões que ela pagou a mais, entendeu? Então, é por isso que as pessoas nos procuram, por ser especialistas em entender o que elas fazem e como que elas podem gerenciar. E isso vai desde a contratação. Quando vai fazer isso, por exemplo, a gente pergunta, como que é esse acordo? Se a pessoa falar que ela vai fazer um contrato PJ e tiver a habitualidade e a subordinação, a gente já não faz, é onde a gente orienta. Porque não adianta nada você pagar um valor e depois você tomar um processo. Seu lucro foi para ali. Aí tem gente que quer correr o risco, depende da pessoa. É igual também o imposto. Tem gente que não entende que mudou e está numa contabilidade que está defasada há anos. E aí a legislação mudou. Aí tem gente que a legislação mudou, que é a lei do nosso país, já tem 5 anos. E a contabilidade descobriu agora que dava para reduzir o imposto dessa pessoa. Ela ficou 5 anos pagando mais. Então a gente recebe gente de outros estados até por isso, porque você tem que fazer o que você é bom. O que você não é bom, você tem que delegar. E é onde a gente fica nessa parte de reduzir, não é de reduzir o imposto, é de olhar qual que é a melhor opção para aquela pessoa. E se você só é bom dessa forma. Então, as grandes empresas procuram essas pessoas, porque elas não conseguem. E outra, se você parar para poder entender isso também, você não vai exercer o que você estudou para fazer. Você não consegue fazer tantas coisas assim. Então, hoje a gente tem cirurgiões, grandes dentistas, que hoje o dentista está fazendo várias cirurgias também. Então, pensa, uma pessoa dessa, se ela for... E o tempo dela ali também, uma cirurgia que ela faz é 5, 6 mil, entendeu? Então, se ela parar para poder ter que ficar pensando nisso, então é onde ela entendeu que ela ganha o suficiente para ela ter que reduzir. É onde ela procura um bom contador. Mas tem empresa também que não quer isso. Tem empresa que só quer até sonegar, não quer declarar. Então, todo mundo vai procurar um profissional de acordo com o que deseja, né? Realmente, Fernanda, é, assim, uma área muito complexa pra gente, tipo assim, já é complexa pra vocês que entendem do assunto, pra gente vai ser mais ainda. Então, é realmente reforçar, né, a importância do contador, não só do empresário em si, mas pra gente que também tá iniciando essa vida, pra quem já tem uma renda, né, pra poder ter um direcionamento da onde ir, não cometer tantos erros e também não ser feito de trouxa, né? Porque é o que mais acontece. Exatamente. Para finalizar, gostaria muito de agradecer mais uma vez pela sua presença. Acredito que trouxe insights maravilhosos pra gente. Coisas que muitas vezes a gente tem vergonha de perguntar, porque a gente, em teoria, agora já é adulto, mas a gente realmente não sabe de nada. E é realmente muito bom ter alguém tão nova, mas tão inteligente, tão empenhada nesse assunto, que realmente se importa, né? E poder trazer esses ensinamentos pra gente foi uma coisa maravilhosa. Realmente, muito obrigada. Queria agradecer também, porque, enfim, a gente tirou muitas dúvidas, descobriu muitas curiosidades. Da Terra, eu realmente fiquei chocada. Tem imposto. E é muito importante, porque a conclusão que eu consegui tirar aqui é que o contador é, assim, seu braço direito, é como se fosse um conselheiro ali,
do que você vai fazer e de como você vai conseguir gerir sua vida da melhor maneira e como você vai conseguir fazer sua empresa ou você mesmo crescer da melhor maneira. Exatamente. Muito importante. A contabilidade antiga, ela vinha com esse formato realmente de... e até hoje, a gente vê que muitas contabilidades não conseguem falar a linguagem que a pessoa consegue compreender. Né? É claro que aqui eu não vou conseguir falar tão claramente, porque é como se fosse um apanhado de muitas coisas, mas quando a gente tem um contato com o cliente, a gente pega muito assim no braço dele e ensina o beabá mesmo, sabe? Então, hoje, a característica dos profissionais no mercado, que eu implantei aqui dentro da cidade, que eu também tenho os meus colegas de formação, é justamente a contabilidade consultiva, que é para a pessoa ter realmente uma consultoria e conseguir compreender, porque nós sempre fomos reféns, né? Antigamente não tinha internet, então a gente só sabia o que a gente via no jornal. Hoje em dia nós temos a informação na palma da mão. Então, assim, hoje as pessoas têm vergonha de perguntar, mas nós ficamos doidos para a pessoa perguntar e entender, porque só vai mudar o cenário quando as pessoas tiverem compreensão do que está acontecendo. E aí, quando você vê, por exemplo, eu falo... Hoje, eu posso ter pessoas que eu sigo, mas que eu não vejo conteúdo, porque nós somos o que nós consumimos. Então, se eu estou no momento de crescimento da minha vida, eu vou seguir o quê? Páginas que mostrem isso. Pessoas que já estão lá onde vocês querem estar, né? Então, eu vejo que, às vezes, quando tem polêmica, dá muito compartilhamento, mas quando é informação de algo que a gente precisa, as pessoas fecham a mente e elas não querem entender. E ser refém hoje da desinformação pesa no bolso a gente todo dia. Então, agora, por exemplo, eu estou vendo uma situação que vai ser um caos realmente muito grande no nosso país e todo mundo está preocupado com outras coisas, sabe? Ninguém está nem falando tanto porque acha que não vai impactar. Impacta. Então, é onde eu falo que a gente consome, que a gente quer consumir. Eu consumo o que eu sei que vai me afetar, o que vai doer no meu bolso ou que vai me impedir de adquirir as coisas que eu quero. Então, quando você se perde nesse caminho aí, eu acho que você... É a crise dos 20. Você se perde literalmente no caminho, quando você tira a atenção do foco que você tem que ter, né? Então, às vezes, a gente acha que uma festa é mais importante do que o conhecimento, é onde a gente realmente tem que ter foco. Eu sempre tive muito, e eu entendi, eu passei pelo processo de dispersão, de também perder tempo com coisas que eu poderia, ainda mais nova, ter conseguido. E aí, se eu for entrar, eu vou falar de muita coisa. Eu falo, não é só o financeiro, são nossas relações pessoais, de relacionamentos, também se você envolve amorosamente errada, você também atrasa a sua vida, você também perde dinheiro, que você perde de investir em você, nas amizades, em tudo. Então, eu falo que a contabilidade, para mim, por exemplo, que passei por todo o processo de ter sido estagiária, depois CLT e hoje empresária, eu consigo enxergar todos os lados dela, eu consigo enxergar e olhar para todas as pessoas. Então, hoje eu procuro ser justa na minha profissão, porque um dia eu fui cada uma dessas pessoas, né? E é basicamente isso que eu tento hoje, levar informação para quem realmente precisa dela e quer ela, né? Realmente. Se você que está assistindo aí, eu até recomendaria, né, para poder repetir esse episódio, tipo assim, olhar com outros olhares para a sua vida mesmo, né? Ter uma reflexão sobre o que você está fazendo, onde você está se colocando e até o que você está permitindo que os outros façam com você, para poder realmente melhorar e a gente poder mudar, nem que seja um pouquinho, de acordo com a nossa realidade, né? Enfim. Gostaria aqui de pedir para você que gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal do YouTube, nos acompanhe também no Spotify, que esse episódio também vai estar lá, caso você não possa assistir aqui. Também nos acompanhe no Instagram e no TikTok, tudo Crise dos 20 Podcast. Até a próxima. Até!